do ponto de vista do ateísmo, a gente pode trazer uma crítica ao teísmo, por exemplo, clássico, que é aquele advogado pelo Dionísio, por diversas frentes. Você pode, por exemplo, pegar as vias argumentativas do teísmo clássico e ilustrar que elas são ou inconsistentes, ou que são logicamente consistentes, mas possuem premissas que são ou falsas, ou não falsas, contudo não necessariamente verdadeiras, ou que elas podem ser verdadeiras, mas concorrente com outras premissas que atuam naquele mesmo âmbito, né? Ou você pode simplesmente mostrar que as premissas são verdadeiras, contudo não se segue aquela conclusão. Ou você pode mostrar que a conclusão se segue, mas não de maneira necessária, mas de maneira concorrente, com outras explicações. Por exemplo, você pode adotar, eu posso, por exemplo, sequestrar a segunda via de Tomás de Aquino, por exemplo, só de maneira ilustrativa, e por um princípio de caridade, eu aceitar aquelas premissas, ainda que provisoriamente, né, numa caridade ali do debate, mas assumir que alguns elementos no âmbito do escopo do naturalismo servem como melhor explicação do que uma divindade de pura simplicidade, né, sem composição. Ou eu posso também dar um passo mais caridoso ainda e assumir a tese, por exemplo, dessa simplicidade, só que dizer que alguns elementos, alguns objetos, digamos assim, naturais podem serem esse objeto simples, sem composição. Então, existem várias formas de você fazer a simplicidade, a caridade nesse âmbito aí. Então, esse é o primeiro passo de crítica que um ateu pode adotar, simplesmente mostrando a inconsistência ou falsidade, ou pelo menos fragilidade dos argumentos, né, das vias argumentativas que que um teísta se vale. A outra maneira, evidentemente, que um ateu, um naturalista pode defender o seu ponto, é diretamente mostrando, por argumentos que não atacam os argumentos teístas, mas que mostram, por uma via direta, que o naturalismo é o caso, ou que pelo menos parece ser o caso, que ele é mais virtuoso, que ele é mais explicativo, né? que ele é mais preditivo, por exemplo. Eu posso simplesmente trazer o fato segundo o qual o universo tal qual se me apresenta, ele se mostra como aquilo que a gente prevê, aquele cenário que a gente prevê se realmente a realidade se explica naturalmente. Se a realidade se explica naturalmente, eu posso demonstrar que esse mundo é uma previsão, e, ao mesmo tempo, eu posso dizer que se há a hipótese Deus, você não tem previsão, você não pode falsear a hipótese Deus, porque é de um Deus altamente poderoso e qualquer cenário de mundo se segue, desde que não viole preceitos lógicos ou que não viole aos próprios poderes causais de Deus. Então, desde que mantidas essas considerações, da hipótese Deus, qualquer cenário se segue de modo que é impreditível. Eu posso mostrar que, pelo contrário, o naturalismo, o mundo tal como ele é a única previsão da hipótese naturalista. Então, esse já seria uma via mais direta para considerar o cenário naturalista como preferível. E é claro que eu posso, né, meu tempo já está finalizando, mostrar a fraqueza de uma tese teísta, por exemplo, do tomismo, vamos supor, ilustrando ali contradições internas, divisões dentro desse mesmo escopo, né? A simplicidade é incompatível com esse outro aspecto, essa outra crença, né? Que é a liberdade libertária de Deus, ou a trindade, ou isso ou aquilo. Então, você pode também ilustrar nesse âmbito aí, tá bom?